Conheça a história de Tiago, filho de Alfeu, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Entre os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, havia um homem simples e pouco lembrado. Seu nome era Tiago, filho de Alfeu. Alguns o chamam de Tiaguinho, para diferenciá-lo de Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Ele não buscava fama, não disputava posições. Era um seguidor silencioso, mas fiel. Um dia, enquanto Tiago pescava no mar da Galileia, viu um homem se aproximar. Era Jesus, o Filho de Deus, com um olhar penetrante. Jesus disse a Tiago: "Segue-me, e eu farei de você pescador de homens." Diante desse convite divino, Tiago sentiu seu coração arder de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Sem hesitar, deixou suas redes e seguiu a Cristo, sem saber exatamente o que o futuro reservava. Assim começava a jornada de Tiago ao lado do Mestre, uma jornada repleta de milagres, ensinamentos e transformações. Tiago, filho de Alfeu, era conhecido por sua humildade e devoção silenciosa, enquanto muitos dos discípulos buscavam destaque e reconhecimento. Tiago preferia permanecer nos bastidores, servindo a Jesus com fidelidade e simplicidade. Sua presença discreta era como um pilar de apoio constante no grupo dos 12 apóstolos. Mesmo sem protagonizar cenas grandiosas, Tiago estava sempre presente, absorvendo os ensinamentos do Mestre e testemunhando os milagres com olhos cheios de admiração. Sua humildade e constância eram um exemplo vivo de como seguir a Cristo sem almejar glórias terrenas, enquanto outros discípulos se destacavam por suas habilidades ou personalidades marcantes. Tiago se destacava pela sua simplicidade e lealdade inabalável. Sua vida era um testemunho da força da discrição e da importância de permanecer firme ao lado do Mestre, independentemente das circunstâncias ou reconhecimento humano. Tiaguinho, como era carinhosamente chamado pelos demais discípulos, possuía um coração compassivo e uma capacidade única de ouvir e acolher aqueles que se aproximavam dele em busca de consolo. Sua simplicidade e humildade eram como um bálsamo para os aflitos, e muitos encontravam nele um amigo fiel e atencioso. Mesmo sem almejar os holofotes ou posições de destaque, Tiaguinho desempenhava um papel fundamental no grupo dos 12 apóstolos, sendo aquele que sempre estava disposto a estender a mão aos necessitados e a oferecer palavras de ânimo e esperança. Sua presença tranquila e acolhedora era como uma luz suave que iluminava os corações daqueles que cruzavam seu caminho, demonstrando que o verdadeiro valor de um discípulo está na capacidade de amar e servir ao próximo com Tiago, filho de Alfeu, era conhecido por sua sabedoria e discernimento, qualidades que o tornavam um conselheiro respeitado entre os demais discípulos. Enquanto muitos buscavam respostas imediatas e soluções rápidas, Tiago preferia refletir com calma e ouvir atentamente antes de oferecer seus conselhos. Sua capacidade de enxergar além das aparências e compreender as nuances das situações o destacava como uma voz ponderada no grupo dos 12 apóstolos. Mesmo sem almejar reconhecimento ou elogios, Tiago exercia uma influência positiva sobre aqueles que o cercavam, inspirando confiança e transmitindo paz em meio às adversidades. Sua presença tranquila e seu olhar sereno eram como um farol de esperança nas tempestades da vida, lembrando a todos que a verdadeira sabedoria vem da escuta atenta e da busca sincera pela vontade de Deus. Enquanto Pedro se destacava pela sua impulsividade e fervor, João pela sua sensibilidade e amor, Tomé pela sua incredulidade e questionamentos, Tiago, filho de Alfeu, seguia seu caminho com humildade e constância. Sua presença discreta era como um alicerce sólido no grupo dos 12 apóstolos,
sustentando os demais com sua serenidade e sabedoria enquanto as personalidades fortes se confrontavam e se complementavam. Tiago era aquele que sempre buscava a concórdia e a unidade entre os discípulos. Sua capacidade de ouvir atentamente as diferentes opiniões e mediar conflitos era essencial para manter a harmonia no grupo. Mesmo sem almejar liderança ou destaque, Tiago exercia uma influência positiva sobre seus companheiros, lembrando-os constantemente da importância da humildade e da cooperação mútua. Sua vida exemplar nos ensina que nem sempre é preciso estar na linha de frente para fazer a diferença. Muitas vezes, é nos bastidores que se constrói a verdadeira grandeza. Tiago, filho de Alfeu, era um homem de poucas palavras, mas suas ações falavam mais alto do que qualquer discurso, enquanto alguns discípulos buscavam chamar a atenção com suas habilidades e conhecimento. Tiago preferia expressar sua fé e devoção por meio de gestos simples e sinceros. Ele estava sempre pronto a ajudar os necessitados, consolar os aflitos e encorajar os desanimados, sem jamais buscar reconhecimento ou recompensa. Sua humildade e generosidade eram como um bálsamo para aqueles que cruzavam seu caminho, demonstrando que o verdadeiro valor de um discípulo está na capacidade de amar e servir ao próximo com desprendimento e compaixão. Mesmo sem ocupar posições de destaque ou protagonizar eventos grandiosos, Tiago deixava uma marca indelével por onde passava, lembrando a todos que a verdadeira grandeza se revela na simplicidade e na constância da fé. Após a ressurreição de Jesus, Tiago, filho de Alfeu, sentiu um chamado interior para levar a mensagem do Evangelho a regiões distantes e pouco exploradas. Movido por uma profunda convicção e amor pelo Mestre, Tiago partiu em uma jornada missionária rumo a terras desconhecidas, onde o nome de Cristo ainda não havia sido proclamado. Com coragem e determinação, enfrentou desafios e obstáculos inimagináveis, confiando plenamente na proteção divina que o acompanhava. Sua missão era simples e grandiosa ao mesmo tempo: compartilhar o amor de Deus com aqueles que nunca haviam ouvido falar do Salvador. Ao longo de sua jornada, Tiago testemunhou milagres extraordinários, viu corações serem transformados pela mensagem da cruz e experimentou a fidelidade de Deus em cada passo dado. Sua vida se tornou um testemunho vivo do poder do Evangelho em alcançar os perdidos e transformar vidas para a glória de Deus. Após a ressurreição de Jesus, Tiago, filho de Alfeu, sentiu um chamado profundo para levar a mensagem do Evangelho a terras distantes e hostis, onde a luz da verdade ainda não havia penetrado. Movido por uma fé inabalável e um amor ardente pelo Mestre, Tiago embarcou em uma jornada missionária repleta de desafios e perigos. Suas palavras eram como sementes lançadas em solo árido, mas ele não desistia. Enfrentou oposição ferrenha, resistência obstinada e perseguições implacáveis. No entanto, sua determinação era alimentada pela certeza de que estava cumprindo o propósito para o qual fora chamado. Mesmo diante da adversidade mais extrema, Tiago permaneceu firme em sua convicção, testemunhando corajosamente sua fé até o último suspiro. Sua vida se tornou um exemplo vivo do sacrifício e dedicação que marcam os verdadeiros seguidores de Cristo. Seu martírio ecoou como um brado de fidelidade no meio da escuridão, iluminando os corações daqueles que testemunharam sua coragem e inspirando gerações futuras a permanecerem firmes na verdade, não importando o custo. Tiago, filho de Alfeu, conhecido como o Tiaguinho da Bíblia, era um homem cuja vida silenciosa ecoava uma fé inabalável e uma devoção discreta. Enquanto muitos buscavam os holofotes e posições de destaque, Tiago preferia caminhar humildemente ao lado do Mestre, servindo com fidelidade
e amor. Sua marca no reino de Deus não estava na grandiosidade das ações ou na eloquência das palavras, mas sim na constância da presença ao lado de Jesus, mesmo nos momentos mais difíceis e desafiadores. Sua vida simples, porém profunda, nos ensina que a verdadeira grandeza está na capacidade de permanecer firme na fé, mesmo quando ninguém está observando. Tiago foi um exemplo vivo de como a fidelidade silenciosa pode deixar marcas eternas no coração de Deus e na história daqueles que testemunham sua jornada de amor e entrega. Tiago, filho de Alfeu, personifica a essência da humildade e da devoção silenciosa enquanto muitos buscam os holofotes e as posições de destaque. Tiago prefere seguir fielmente ao lado do Mestre, sem almejar reconhecimento terreno. Sua vida discreta e constante nos lembra que no reino de Deus não são apenas os discursos eloquentes ou as ações grandiosas que têm valor, mas sim a fidelidade sincera e o amor incondicional. Mesmo sem estar no centro das atenções, Tiago deixou uma marca indelével na história dos 12 apóstolos e no coração daqueles que testemunharam sua jornada de fé. Sua vida ecoa, através dos séculos, como um testemunho vivo de que Deus valoriza cada passo dado com sinceridade, cada entrega feita com amor e cada coração fiel que permanece firme em meio às adversidades. Que a história de Tiago nos inspire a sermos discípulos dedicados e comprometidos, mesmo que nossa jornada seja marcada pela discrição, pois no reino de Deus, até os discípulos silenciosos deixam marcas eternas, ecoando a verdade de que o amor verdadeiro não precisa de palavras para ser sentida, de palavras para ser sentido. Se inscreva no canal para mais histórias bíblicas e deixe nos comentários qual história você gostaria de ouvir. Espero que tenham gostado da história inspiradora de Tiago, filho de Alfeu. Até o próximo vídeo.